Todos nós sabemos que as dores da alma são muito maiores do que as dores do corpo. E tentar remediá-las sem saber a raiz do problema é como enxugar gelo. É tentar curar o incurável. Tentar remediar aquilo que não tem remédio. Entre dívidas e a suposta doença do coração e da alma de Emma Bovary, a família se vê em apuros. Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Estamos analisando a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Se você, assim como eu, gosta da boa literatura e sabe que ela é capaz de transformar a nossa percepção da realidade, nos mostrando, a partir de personagens, de cenários, de situações, possibilidades da própria alma humana, da nossa vida, você encontrou o canal certo, porque aqui nós vamos além da leitura. Muito bem, meus caros, na altura do 14º capítulo, encontramos a família Bovary desesperada. Por quê? Primeiro, com a convalescência de Emma. Ela está doente, sofre da alma, sofre com a despedida, sofre com o abandono de que foi vítima, sofre com a ausência de Rodolfo, que a deixou a ver carroça. Afinal de contas, ele saiu do condado ali usando um tílburi, né? Uma espécie de carroça. E o Charles está sem um tostão no bolso, endividado até o pescoço. Por quê? Porque a família, guiada pela rédea solta de Emma Bovary, gasta mais do que produz. O Charles, ele atende ali naquele condado, as pessoas daquela região, não mais do que isso. E Emma gasta como se não houvesse amanhã. Inclusive, as despesas da possível viagem, da possível fuga de Emma Bovary, agora chegam, e chegam com força. O Charles fica ali, se pergunta, nossa, mas para que tanta coisa? Por que ela comprou tanta coisa? Mal sabe que aquilo era um verdadeiro enxoval que ela fazia para vazar, para sair fora com o Rodolfo. Porém, a coisa não deu certo, mas a dívida está lá. Para isso, o Charles gastou muito dinheiro tentando remediar a doença sem remédio, que é o buraco no coração deixado por Rodolfo. E para isso ele gastou muito dinheiro. Recorreu ao farmacêutico, o Sr. Homé, e fez com ele várias e várias e várias dívidas, tá? Tentando ali descobrir um remédio que curasse, que desse nova vida à sua pobre mulher. Certo? Pois muito bem. Em primeiro lugar, ele não sabia como fazer para reembolsar Homé de todos os remédios que fora buscar em sua casa. E ainda que, como médico, pudesse dispensar-se de pagar-lhes, sentia-se um pouco envergonhado dessa dívida. Afinal de contas, o Charles ele tem que manter um certo nome ali no, ele tenta manter esse certo nome que ele construiu naquele condado, tá? Por quê? Porque assim, trata-se de uma cidadezinha muito pequena, um verdadeiro vilarejo. Ele atende ali aquelas pessoas e vive aquela vida simples, mas que, aspas, dá para viver atendendo essas pessoas. Então, se porventura a imagem dele como bom médico, a imagem dele como bom pagador, como pessoa, aspas, muitas aspas, respeitável, ruir, se deteriorar, puxa, nem este básico ele obterá. E ele faz tudo por Emma, ele tem como missão de vida viver neste sol, né? Ao redor deste sol que é Emma Bovary. Então, na cabeça dele, tudo que ele tem, tudo que ele ganha, sustenta esta relação. Ele permite que a esposa compre, que a esposa gaste, que a esposa viva uma vida de Madame Bovary. Mas o Charles não é um duque. O Charles não é um senhor
com S maiúsculo. Não, não. Longe disso. Certo? Então ele teme aí que a sua imagem fique manchada. Ok? Muito bem. Os fornecedores murmuravam. Leroy, sobretudo, molestava-o. Ficava ali, enchendo o saco. Olha só, a dívida está alta, você tem que me pagar. Eu preciso buscar mais mercadorias, depende do dinheiro. A sua esposa me prometeu X, Y e Z. Você só está me dando A. Enfim, né? Todas aquelas imprecações ali. Com efeito, no auge da doença de Emma, aproveitando-se da circunstância para aumentar a fatura, trouxe em breve o capote, o saco de viagem, 2 caixas em lugar de uma, e inúmeras outras coisas. Tudo aquilo que Emma havia pedido que ela pudesse fugir com o Rodolfo. Em vão, Carlos lhe afirmou que não precisava daquilo. Pois é, né? Como bom corno, o Charles é o último a saber que a sua esposa estava tentando meter o pé, sair da sua casa, fugir para outro lugar com o Rodolfo e que aquilo tudo fazia parte de um enxoval, tá? Ademais, isso seria contrariar a senhora na convalescência, e muito menos o Charles foi lá perguntar para Emma, olha, para que você comprou isso daí? Por quê? Porque na cabeça dele, né, eram apenas caprichos de uma pessoa que está doente, aquela coisa toda. Tá? O Charles, ele não ousa contestar nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhum pensamento, nenhum plano, nada que Emma possa fazer, certo? Não ousa. Ele é um ser muito submisso, como nós já entendemos ao longo da primeira parte deste romance. Ok? O Sr. Bovary que refletisse. Em suma, o negociante estava mais resolvido a recorrer à justiça do que a renunciar a seus direitos e levar de volta suas mercadorias. O Leroy está irredutível, quer receber, tá? Não está nem aí para a situação desesperadora, tanto de Charles quanto de Emma. E outra, meus amigos, ele é uma das poucas pessoas que sabe o que estava acontecendo. Então ele está com a faca e o queijo nas mãos, ok? Mais adiante, Carlos ordenou que mandassem tudo para o armazém, postou toda aquela bugiganga para lá. Felicidade, que é uma de suas criadas, esqueceu. Ele tinha outras preocupações. Não se pensou mais nisso. Leroy voltou à carga e, ora ameaçador, ora suplicante, manobrou de tal modo que Bovary acabou por assinar uma letra, uma espécie de documento que obrigava o Charles a pagar. Há 6 meses de prazo. Ou seja, se não pagasse, aí em 6 meses a coisa iria feder. Certo? Pois muito bem. Mas apenas assinará essa letra, este contrato, uma ideia audaciosa lhe ocorreu: pedir emprestado 1.000 francos ao próprio Leroy. Ou seja, quer plano mais furado que esse? Você pedir dinheiro para quem você já está devendo dinheiro? Pois é. Desesperado e falido, é assim que Charles procura lidar com a sua situação desesperadora, pedindo dinheiro ao próprio credor. Tá? E aí, o senhor Leroy não perde tempo, não perde a oportunidade e lhe empresta, assim, os 1.000 francos. E aí, a juros, aquela coisa toda, pretendendo, esperando no seu coração que o Charles não conseguisse pagar para que ele pudesse se apoderar, de repente, do terreno, de repente, de uma outra posse que ele desejava. E nós sabemos que ele também desejava um favor amoroso de Emma Bovary. Ok? Ele esperava que o negócio não ficasse aí, ou seja, que o Charles não conseguisse pagar, que não se pudessem pagar as letras, que fossem renovadas e que seu pobre dinheiro, tendo engordado em casa do médico, como numa casa de saúde, se tornasse um dia consideravelmente mais gordo e volumoso para fazer estalar o saco. Ou seja, né? Quem é que está, de fato, se beneficiando dessa situação? É justamente o homem que deu todo o aporte, né? O que fez as vezes do diabo quando nós estamos próximos do pecado, que fica ali, ó, faz, e aí quando dá ruim, quando a coisa não sai como desejamos, é o mesmo que está ali para acusar, para querer, sem piedade,
aquilo que lhe é de direito. Certo, meus caros? Então ele não vê a hora do dinheirinho dele engordar ali na casa dos Bovary. Em vez do Charles tratar da mulher, ele vai ali fazer a restauração do dinheiro do Leroux. Certo? Pois muito bem. Charles se entrega às garras de Leroux ao pedir dinheiro emprestado a juros inconcebíveis. Bovary cai nas mãos desse verdadeiro agiota. Bom, este é, então, o primeiro parágrafo, o primeiro cenário que Flaubert nos apresenta. E nesse intervalo, o Charles pensa em recorrer ao pai. Sim, o pai ausente, o pai que pouco se importou com a vida de Charles, principalmente ali no início, na sua adolescência, na sua meninice, na sua juventude. Eu disse a vocês, e nós refletimos assim juntos, que o Charles é um órfão de pai vivo. Um sujeito que deixou de formar o espírito do filho e deixou de fazer com que as suas emoções fossem preservadas na infância para que pudessem se manifestar quando necessário. Por exemplo, numa situação como essa, em que ele precisava tomar as rédeas da situação. Mas Charles, ele é aquele personagem insosso, aquele personagem que não foi bem formado em suas emoções. O personagem que ficou na barra da saia da mãe. É o personagem que agora está na barra da saia da mulher. Eu diria que até mais abaixo do que isso. É o personagem que foi dado à sua primeira mulher. É o personagem que é a pessoa que a mãe escolheu a profissão, o local onde iria exercê-la e a esposa com quem iria casar, em se tratando do primeiro casamento. Então, é esse Charles Bovary que agora vai recorrer a este pai que nunca foi um modelo de personalidade, um modelo de conduta, um modelo daquele que é um formador do espírito, certo? E, não à toa, o pai lhe seria surdo e ele nada tinha para vender. Ou seja, o pai também era um fracassado, o pai não era um homem de negócios, né? Também não tinha nada para vender, para penhorar de repente. Então descobria os embaraços que afastava depressa do pensamento o objeto de meditação tão desagradável. Censurava-se esquecer Emma. Ou seja, achava que estava cuidando muito do dinheiro, estava pensando muito em dinheiro, tinha que esquecer aquilo e voltar os olhos para Emma. Pensar mais em Emma. Como se, pertencendo a ela todos os seus pensamentos, e realmente pertencem, na verdade, lhe furtasse algo, não pensando nela continuamente. Vale ressaltar, o Charles vive para Emma. Charles, ele é aquele pontinho que está orbitando ali em volta do Sol, que é a Emma Bovary. Charles erigiu um altar e colocou Emma num pedestal de ouro. E o que faz, se não contemplar e adorar? É isso que Charles faz. Esquecendo da sua personalidade, esquecendo da sua pessoa, esquecendo de realizar os seus desejos, os seus objetivos, esquecendo de ir para o mundo como quem vai para conquistá-lo, quem vai afirmar a sua persona. Charles é uma personagem pessoal. Ele está ao sabor dos caprichos da sua Madame Bovary. E é Madame, sobretudo, sobre ele. Certo? Muito bem, meus caros. O inverno foi rigoroso. Isso só aumenta a melancolia de Emma. Isso só aumenta as necessidades daquela família. A convalescença da senhora Bovary foi longa. Foi longa. Quando fazia bom tempo, empurravam-na na poltrona para perto da janela, a que dava para a praça, porque manifestava agora antipatia pelo jardim. Por quê? Por quê, né, meus caros? Porque foi ali que ela consumou o seu adultério, foi ali que ela viveu a paixão ardente e impetuosa com o Rodolfo, e foi justamente ali
eles deram o último adeus, certo? Então ela agora já não quer mais avistar aquele cenário, já não quer mais respirar aquela essência, sentir o perfume das flores daquele caramanchão. Não, já não quer. Volve o seu olhar, né? Desvia o seu olhar, ok? Quis que vendessem o cavalo dado por quem? Por Rodolfo. Desgostava-se agora de tudo que antes amara, e tudo, sobretudo, que fazia lembrar de Rodolfo. Certo? Todas as suas preocupações pareciam limitar-se ao cuidado dela mesma. Então ela vai ali se fechando, se fechando, se fechando cada vez mais, esquecendo das coisas que fazem lembrar do Rodolfo, e numa espécie de introspecção, vai pensando cada vez nela mesma. E aí eu pergunto a você, você que está atento aqui no canal, você que está perseguindo este fio condutor que nós estamos fazendo, construindo aqui, no Além da Leitura, pergunto, onde está a filha de Emma Bovary? Onde está Berta? Onde está o ponto de inflexão que poderia colocá-la com os pezinhos no chão? Onde está o ser que depende emocionalmente, fisicamente, de Emma Bovary, de sua mãe? Onde está Berta? Pois é, meus caros. Emma pensa em tudo, pensa em esquecer de tudo, mas não se recorda de sua filha. Vamos ver aonde isso vai dar. Deixava-se ficar na cama, fazendo pequenas refeições, chamava a criada para informar-se de suas tissanas ou conversar com ela. Enquanto isso, a neve sobre o telhado do mercado lançava no quarto um reflexo branco, imóvel. Ou seja, é o cenário de estacionamento de atividades, entende o que Flaubert está querendo nos dizer? De resfriamento de todas as paixões. Um cenário completamente branco, de quietude, de paralisação, onde a natureza também para a sua atividade, ainda que momentaneamente. Um cenário de reclusão, de introspecção. Pense num frio tremendo, que é o frio europeu, né? Numa casa que está sem muitos recursos, não existe luz elétrica, é tudo ainda por combustão. Então, imagine aí este cenário. E Emma esperava todos os dias, com uma espécie de ansiedade, a infalível repetição dos mínimos acontecimentos, os quais, todavia, já não a interessavam mais. Ou seja, aquele movimento que é paixão ardente, vivência, experiência, decepção, arrefecimento, paralisação. Né? Aquele ciclo da Bovary, né? de impressionar-se, viver aquela paixão, é uma expectativa grande, aí se decepciona, alguém atrai, acontece alguma coisa, uma dificuldade, e ela faz esse ciclo novamente. Né? Agora, né, cai de novo no marasmo, cai de novo na monotonia. Certo? Percebe como esse ciclo se repete aqui ao longo do romance? É o que está acontecendo mais uma vez. Ok? Amy esperava todos os dias com uma espécie de ansiedade a infalível repetição dos mínimos acontecimentos, os quais, todavia, já não a interessavam mais. A Emma, ela tem que viver no sobe e desce, montanha-russa. Quando a nossa vida, a maior parte dela é linha reta. Acontece alguma coisa. Passa um longo período, acontece outra coisa. Num ritmo bem mais lento, bem mais devagar do que essa inquietude exagerada, essa oh meu Deus, não vai sair aqui. Esse exagerado desejo da Emma Bovary, certo? Essa inflação do ego, esse querer mais que bem querer, entende? Pois muito bem. Pois muito bem. A chegada da andorinha
à tarde era o mais importante. A estalajadeira gritava, outras vozes respondiam, enquanto a lanterna de Hipólito, à procura das caixas sobre a coberta, parecia uma estrela na escuridão. Essa andorinha é justamente este carregamento que vem trazer coisas ali para a Emma Bovary. Afinal de contas, ela é gastona, ela compra coisas, né, como se e não vai usar simplesmente pela posse e pela fuga. Gastar é uma maneira também de fugir, certo? De dissipar uma raiva, uma ira, uma angústia. Você passa por um problema, você sente vontade de ir no shopping gastar um dinheiro ali, você talvez não gastaria se estivesse com as suas emoções em ordem. É o que acontece aqui. O sexo, a gula, a luxúria são também aí dissipadores, né? Para que haja uma descarga e que essas emoções reprimidas possam aí achar uma saída, ok? Ao meio-dia, Carlos voltava para em seguida tornar a sair. Então, a vida vai correndo, o Charles vai procurando ali sanar as suas dívidas, ok? E aí, meus queridos, no auge da doença, ela se acreditou agonizante, pediu a comunhão. Aqui há uma espécie de revolução em direção à santidade, tá? Emma arrefece a vida promíscua e acalora a vida de santidade. Né? E começa ali a rezar terços, a querer se confessar, vive uma vida, digamos assim, de beata de igreja. Tá? Um dia em que, no auge da doença, ela se acreditou agonizante, pediu a comunhão, Santíssima Comunhão. E à medida que se faziam no quarto os preparativos para o sacramento, que transformavam em altar a cômoda atravancada de remédios e que felicidade espalhava dálias pelo chão, Emma sentia alguma coisa de forte passando sobre ela, desembaraçando-a das dores, de toda a percepção, de qualquer sensação. A carne, aliviada, não mais pensava. Outra vida começava. O que está acontecendo aqui, minha gente? Está acontecendo a montanha-russa chamada Emma Bovary. Okay? Ela acabou de sair do estado de torpor e já vai entrar num outro extremo, que é o extremo da santidade forçada. Então ela começa a fazer caridade, começa a costurar para mendigos, começa a distribuir dinheiro, a alimentar pobres, mas tudo numa atitude exagerada e não propriamente de quem ama fazer o que está fazendo. Não propriamente de alguém que está vocacionado, que teve realmente a vida transformada pelo Espírito, entende? É alguém que está simplesmente dissipando energias, porque não consegue viver fora desta realidade de montanha russa, nesse sobe e desce, nesse pico de adrenalina, de emoções, esse pico dopaminérgico, nós diríamos hoje, certo? É alguém que não consegue fugir, alguém que tem um buraco dentro do coração do tamanho de Deus, que tenta se saciar de diferentes formas, se autodestruindo, projetando expectativas assim enormes em outras pessoas, em coisas, em sensações, no sexo, no nas posses, nas compras, enfim, ok? Muito bem. Aí o Flaubert nos descreve um verdadeiro cenário apocalíptico, né, em que Emma vai receber a comunhão e ela começa a fantasiar que está entre os santos de Deus. Essa visão esplêndida ficar em sua memória como a coisa mais bela com que fora possível sonhar, de tal modo que ela se esforçava agora para recuperar a sensação, porque vive de sensações. Está entendendo? Esta alma humana, que é a minha, que é a sua, este lado da nossa ânima que quer viver somente de sensações, somente de altos e baixos, e que às vezes provoca até o declínio para justamente sentir o prazer da subida. Certo? Né? Essa visão esplêndida ficar em sua memória, de maneira menos exclusiva, mas com
uma doçura igualmente profunda. Sua alma, farta do orgulho, descansava afinal na humildade cristã. Dois extremos, né? O orgulho e a humildade. Agora ela vai repousar nesta humildade, mas logo, logo, logo nós sabemos que tudo vai virar uma mesmice. Daqui a algumas semanas, Emma já vai querer uma nova emoção, uma nova sensação, que vive de sensações, ok? E saboreando o prazer de ser frágil, Emma presenciava em si mesma a destruição de sua vontade, o que devia proporcionar amplas felicidades maiores, outro amor sobre todos os demais amores. Começou ali, mas é a fantasia de Emma, né? Não é um desejo genuíno. É um desejo que nós sabemos que está ali só para fazer a vez de um outro desejo, que vai fazer a vez de um outro, de outro, de um outro. Ok? Vive de sensações. Dificilmente se entrega de maneira resignada. Ok? Comprou rosários, começou a trazer amuletos, aspirava a ter um quarto, aspirava ter em seu quarto, à cabeceira da cama, um relicário emoldurado de esmeralda para beijar todas as noites como uma devota de um relicário, né? Puxa vida, quem dera isso fosse genuíno, né? O cura, que é o padre, maravilhava-se com tais disposições, ainda que achasse que a religião de Emma pudesse, à força de fervor, terminar roçando pela heresia e mesmo pela extravagância. E é exatamente isso que está acontecendo. Tá vendo? Flaubert vai nos dando, através dos outros personagens, uma visão mais pormenorizada daquilo que ele quer passar. E nós já matamos aqui o que está acontecendo. Está acontecendo que Emma está indo em dois extremos. E isso não vai funcionar, ok? Pois muito bem, meus caros. Poderíamos dizer que os anseios de Emma são desejos de comunhão com Deus, o único capaz de preencher o vazio existencial de nossas almas. Exatamente isso. Diz Santo Agostinho, a alma humana tem um buraco do tamanho de Deus. Só ele pode preencher este vazio existencial. Rodolfo não é capaz, Charles não é capaz, as sensações, tudo o que a rodeia não é capaz, ok? De saciar a nossa sede de experiências e quereres. Temos na alma um buraco do tamanho de Deus. Tensionava ser santa, comprou rosários e queria relicários para beijar. Cheia de graça, Emma surpreende o cura com suas devoções a ponto do eclesiástico louvá-la aos ventos. Encomendam-lhe livros e tratados de fé. Começa a consumir tratados espirituais, sempre com esta busca por uma sensação diferente, por um êxtase. Ok? Naquele coração jovem e inexperiente residia uma volúpia ardente, atiçada a cada balanço dos cachos de Bovary. O que está acontecendo aqui? Lá pelas tantas, o criado, um dos criados da Emma, começa a observá-la, né, de longe, como quem sente uma atração por Emma Bovary. E aqui já começa, ela percebe e já começa a se inclinar, já começa a fazer o caminho de volta, já começa a fazer o caminho contrário à suposta humildade e castidade que ela tinha adquirido, ok? Não desconfiava que o amor evadido de sua vida palpitava ali, perto dela, ou seja, um de seus criados, sob aquela camisa de pano grosseiro, naquele coração de adolescente aberto às emanações de sua beleza. Ela agora dispensava a tudo tal indiferença. Tinha palavras tão afetuosas e olhares tão altivos, modos tão contraditórios, que não distinguia mais o egoísmo da caridade ou a corrupção da virtude. Emma também está completamente bagunçada, não é isso? Arrefeceu também o fervor religioso. Ora, estávamos numa montanha-russa de um lado, agora chegou a hora da descida. Arrefeceu também o fervor religioso. A senhora estava se tornando um tanto beata.
É assim que vai dizer o Homé. Censura o farmacêutico. Passou a ser uma paroquiana comum. E aí, aquela impetuosidade do começo, ela passou a frequentar ali a paróquia de vez em quando. Entendeu? Ela só cumpriu o preceito e ia embora. O que está acontecendo? Está acontecendo um movimento de retorno. Certo? Muito bem, meus caros. O senhor Homé e o cura, o padre da região, têm uma espécie de discussão muito interessante de ser analisada, porque é um positivista, né? Um sujeito ateu, com mais, no mais, na melhor das hipóteses, uma pessoa agnóstica que tenta imputar ali ao cura, colocá-lo numa espécie de sinuca de bico. E o cura debate, ele fala, olha, as boas obras existem, contudo, quando duas pessoas de sexos opostos, rodeadas por uma atmosfera que fomente, né, a luxúria, que fomente ali o desejo, que possa, de alguma maneira, inclinar a nossa natureza, que já é propícia a cometer delitos, essa arte que pode sim edificar, pode também corromper. E aí os dois têm um debate muito interessante acerca da validade e do cuidado que nós temos que tomar também com aquilo que lemos, porque somos influenciados, sem sombra de dúvida e sem dúvida de sombra, ok? Tanto na arte, na literatura, quanto na música. E o caso mais famoso está na Divina Comédia, né? Francesco e Paola Malatesta, que são ali traídos e traem uma vez que estão a ler ali um romance. E quando a boca do personagem toca os lábios da pessoa amada no romance, os dois também ali viram-se um para o outro e decidem consumir e consumar aquele amor. E aí são pegos, né, e morrem juntos. Ou seja, o amor que foi ali o motivo, né, esse desejo impetuoso que foi fomentado ali pela literatura, aquele romance, que trouxe uma ocasião, uma atmosfera, foi o ponto de corrupção, o ponto de queda para aqueles dois. Então, é interessante nós notarmos isso, certo? Tem esse debate aí. O Homé, ele diz que menciona Voltaire como se ele fosse um educador do povo, fosse um sujeito que fosse um ditador dos bons costumes, né? Homé verborreia sua idolatria positiva. É o sujeito que acredita que a ciência pode resolver todos e quaisquer problemas e que ela é o bastião da moral e dos bons costumes. Okay? E nós já vimos que ele é um mentiroso, ele é um sujeito que está ali simplesmente para colher os frutos de uma árvore que está para ser derrubada, que é todo aquele vilarejo. Ele só se importa com ele mesmo. Ok? O cura, a despeito de Homé, rebate suas críticas e acusações veladas com mestria, descrevendo os ambientes em que mais facilmente os sexos se misturam e se perdem. Sem perceber, pinta o salão de festas em que Emma se descobriu. Exatamente. Olha só que o cura vai dizer. Bem sei, objetou o cura, que existem boas obras de bons autores. Basta, porém, que pessoas de sexos diferentes se achem reunidas num recinto encantador, enfeitado de pompas mundanas, além dos disfarces pagãos, das pinturas, das luzes, das vozes efeminadas, para que tudo isso acabe por fazer surgir certa libertinagem de espírito e trazer pensamentos desonestos, tentações impuras e, consequentemente, adultérios. E não é o que aconteceu? Não é exatamente isso que aconteceu lá no capítulo 8 da primeira parte, onde Emma faz a sua estreia, toda aquela atmosfera, ela vê uma pessoa combinando o encontro às escondidas, vê uma, aspas, traição acontecendo e se sente motivada. Como quem diz, nossa, mas se eles fizeram, também posso fazer. Toda aquela atmosfera ali criou um cenário, primeiro no coração de Emma, no pensamento de Emma, para que depois ela pudesse pôr em ato. Ok? Muito bem, meus caros.
Homé continua a alfinetar o cura com gracinhas e acusações de libertinagem de padres, né? Coisa que nós vemos muito hoje em dia. O sujeito, para defender uma tese, ele começa a generalizar, a acusar, né? Às vezes sem nenhum fundamento, tá? Levantar suspeitas onde não tem, ou onde o assunto não é aquele, certo? Não é aquele o objetivo. Muito bem. Aí, meus queridos, o que vai acontecer? O Homé faz a seguinte proposta indecorosa. Ele diz que existe ali uma companhia de teatro que está passando pela região e que tem um sujeito que está arrebatando multidões por ser muito talentoso, muito viril, aquela coisa toda, que é o Lagarde. Eu vou pronunciar assim, porque de repente é francês, eu não vou saber, mas eu vou chamar de Lagarde. Que é um ator, um outro Dom Juan, né? Só que dessa vez ligado à arte, né? E que Emma não poderia perder esta apresentação. Afinal de contas, trata-se de um ator renomado. E aí o Charles fala, mas não, eu tô quebrado, cara, eu não consigo. Só que como a vontade de Charles é fraca, não impera, ele mesmo, influenciado por Homé, acaba ali fazendo o convite para Emma, que aceita, também com uma certa insistência, mas aceita, ir assistir a esta peça de teatro. Emma comprou um chapéu, luvas e um ramalhete. Ele estava com medo de não alcançar o início. Eles partem ali para a cidade para chegar cedo, arrumar um lugar, né? Afinal de contas, é um espetáculo muito disputado, certo? No dia seguinte, às 8 horas, embarcam na Andorinha, que é a espécie de táxi geral ali. O farmacêutico, a quem nada em ouviu retinha, mas que se julgava indispensável ali, suspirou, vendo-os partir. Boa viagem, desejou-lhes. Que felizes mortais. Né? Eu penso em Satanás olhando, observando Adão e Eva saírem do paraíso, né? Como descreve o John Milton em Paraíso Perdido. Muito bem, meus caros. Carlos pôs-se logo em movimento, confundiu o proscênio com as galerias, né? Perdido ali naquele mar de gente, né? Procurando ali os seus assentos. E no próximo capítulo nós vamos ver o que há de acontecer neste teatro. Muito bem, meus caros, se você ficou até aqui, é porque você realmente gosta desse tipo de conteúdo, você não está nem um pouco se lixando para o tempo que você dedica à literatura, porque sabe que é um tempo que vale muito a pena. Eu peço a você que deixe o seu comentário, deixe o seu like, isso ajuda para que mais pessoas possam ver, para que a literatura possa chegar a cada vez mais pessoas. Ok? Se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você com certeza pode maratonar aqui os vídeos da série Além da Leitura, porque já estamos quase no final da segunda parte. Tá certo? Fique com Deus, uma ótima leitura para você deste grande clássico. Nos vemos no próximo vídeo.